Em algumas passagens bíblicas, nós lemos que quem escreveu os 10 mandamentos foi Deus. Nós lemos que as tábuas onde os mandamentos estavam gravados foram escritas pelo dedo de Deus. Mas em outras passagens bíblicas, nós lemos que quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés. Então, como podemos entender essa questão? Quem afinal escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Será que estamos diante de uma contradição bíblica? É exatamente sobre isso que iremos falar a partir de agora. Então, se você tem essa dúvida sobre quem escreveu os 10 mandamentos, assista este vídeo até o final e também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum estudo bíblico por aqui. Para podermos entender quem realmente escreveu os 10 mandamentos, primeiro precisamos saber quando e por que eles foram escritos. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos foram escritos após a saída do povo de Israel do Egito. Isso aconteceu quando Moisés subiu no Monte Sinai para se encontrar com Deus, conforme está registrado a partir do capítulo 19 do livro de Êxodo. E lá no Sinai, Deus se revelou a Moisés e lhe deu a sua lei. Nesse sentido, os 10 mandamentos foram dados como uma expressão da lei moral de Deus para o seu povo. Nós sabemos que os israelitas tinham acabado de sair de uma terra onde tinham vivido por séculos sob grande opressão, e eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E durante o tempo em que os israelitas estiveram no Egito, naturalmente, eles tinham absorvido muitos costumes, muitas práticas e muitas crenças dos egípcios. Então, era extremamente necessário que eles recebessem um código que regulamentasse suas vidas como nação e povo escolhido do Senhor. E a corrupção religiosa daquele povo ficou clara justamente no fato de que quando Moisés estava recebendo do Senhor os 10 mandamentos, os israelitas estavam fabricando um bezerro de ouro para adoração. É isso mesmo, olha o nível do pecado do povo. Enquanto Moisés estava lá no Sinai, tendo um encontro com Deus e recebendo dele as instruções para o povo, por outro lado, estava construindo um ídolo. Inclusive, quando Moisés viu a idolatria do povo, o que ele fez? Ele quebrou as 2 primeiras tábuas dos 10 mandamentos. Isso nós lemos em Êxodo, capítulo 32 e versículo 19. Mas depois, sob a orientação de Deus, Moisés subiu mais uma vez no monte e novamente os 10 mandamentos foram escritos em 2 novas tábuas de pedra. E nesse ponto, muitos estudiosos defendem que essas 2 tábuas eram cópias idênticas. E por que eles defendem isso? Eles defendem isso porque no Antigo Oriente Próximo, os acordos geralmente eram escritos em 2 cópias, e cada cópia ficava guardada com cada uma das partes que havia firmado a aliança. E no caso dos 10 mandamentos, nós sabemos que as 2 tábuas foram guardadas dentro da Arca da Aliança, que era o símbolo máximo do relacionamento de Deus com seu povo nos tempos do Antigo Testamento. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal onde falamos sobre a origem e o significado da Arca da Aliança. Então, agora que já entendemos quando e por que os 10 mandamentos foram escritos, podemos avançar para a discussão a respeito de como eles foram escritos. E sobre a escrita nas 2 primeiras tábuas, a Bíblia diz o seguinte, em Êxodo capítulo 31 e versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tudo bem, mas nós sabemos que as 2 primeiras tábuas foram quebradas. Mas depois disso, veja a instrução que Moisés recebeu da parte do Senhor em Êxodo capítulo 34 e versículo 1. Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então até aqui está bem claro, não é? Deus escreveu os 10 mandamentos. No entanto, logo em seguida, no mesmo capítulo 34 do livro de Êxodo, só que agora no versículo 27, o texto bíblico diz que foi Moisés quem escreveu as palavras que o Senhor lhe falou. Veja o que o texto diz.
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E para complementar esse assunto, mais tarde, ao falar sobre a ocasião em que os 10 mandamentos foram escritos nas segundas tábuas de pedra, o próprio Moisés afirmou o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Então, diante desses textos, tem gente que pensa que isso se trata de uma contradição bíblica, mas é claro que esse não é o caso. Inclusive, basicamente existem 2 interpretações principais que oferecem uma possibilidade de resolver essa questão. Alguns estudiosos acreditam que, de fato, o texto bíblico diz que foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos de forma direta, com seus próprios dedos, e que Moisés não teve qualquer participação nisso. Ele apenas preparou as 2 tábuas de pedra e depois, no Sinai, Deus, numa manifestação extraordinária, pessoalmente gravou os 10 mandamentos nas 2 tábuas. E quanto ao texto de Êxodo, capítulo 34 e versículo 27, que diz que Moisés escreveu as palavras que o Senhor lhe ordenou, quem defende essa interpretação acredita que esse texto se refere apenas ao restante do conteúdo da aliança de Deus com os israelitas, e não especificamente às tábuas dos 10 mandamentos. Já a outra interpretação, que é mais amplamente aceita pelos intérpretes bíblicos, defende que Deus escreveu sim os 10 mandamentos, mas através de Moisés. Nesse sentido, quem prefere essa interpretação entende que quando a Bíblia diz que os 10 mandamentos estavam em tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, o objetivo não seria afirmar que literalmente Deus entalhou as 2 tábuas com seus próprios dedos, mas que os 10 mandamentos eram mesmo obra de Deus. Isso significa que a expressão dedo de Deus seria uma forma figurada de atribuir a autoria da lei que os israelitas receberam ao próprio Deus. Em outras palavras, seguindo esse raciocínio, o texto bíblico basicamente estaria afirmando que os 10 mandamentos não surgiram da vontade de Moisés, mas da vontade de Deus. Moisés não registrou as palavras de sua imaginação, mas registrou a própria revelação de Deus. E essa interpretação, ela se harmoniza bem com a outra passagem do livro de Êxodo, que também emprega a expressão dedo de Deus. Em Êxodo capítulo 8 e versículo 19, no contexto das 10 pragas enviadas ao Egito antes da libertação dos israelitas, nós lemos que, em certo momento, os magos do faraó egípcio reconheceram o seguinte: isto é o dedo de Deus. Mas, obviamente, os magos egípcios não disseram isso porque contemplaram literalmente os dedos de Deus, mas porque perceberam que realmente Deus estava agindo e se revelando através dos atos poderosos executados mediante Moisés e Arão. Inclusive, quem adota essa interpretação também observa que no Novo Testamento, em Marcos capítulo 7, versículo 10, ao citar o 5º mandamento, o Senhor Jesus testificou a respeito da agência de Moisés na forma como esse mandamento foi dado ao povo. Portanto, enquanto a primeira interpretação enxerga na expressão dedo de Deus uma aplicação literal, essa segunda interpretação enxerga nessa expressão uma linguagem antropomórfica. Você sabe o que é uma linguagem antropomórfica? Eu sei que pelo nome parece algo muito complicado, mas na verdade é bem simples de entender. O antropomorfismo, basicamente, é um recurso de linguagem que, através de analogias, atribui características físicas humanas a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito, certo? Mas ao mesmo tempo, ela também fala dele como se ele tivesse mãos, boca, olhos, ouvidos, pés e até dedos, como na passagem que estamos estudando aqui. Então, quando lemos um versículo que atribui características físicas a Deus,
nós estamos diante de um versículo que faz uso do antropomorfismo. E esse tipo de linguagem é um recurso didático importante que nos ajuda a compreender melhor a pessoa de Deus e suas obras conforme o registro de sua revelação na Escritura. Então, para concluirmos o nosso vídeo, seguramente podemos afirmar que o texto bíblico diz que os 10 mandamentos foram obra de Deus. Sim, sem dúvida, foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos. E ele pode ter feito isso tanto de forma direta e extraordinária, literalmente gravando cada palavra nas tábuas de pedra, quanto através da agência de Moisés, que era o seu representante direto diante do povo. De qualquer forma, em ambos os casos não há nenhuma contradição. Mas e você? Qual interpretação você prefere? Deixe o seu comentário contando pra gente. E se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.